Enquanto isso, pessoal, o Supremo Tribunal Federal, que tem sido muito atacado, e aí a direita ataca bastante o Supremo, a gente viu toda a questão envolvendo Gilmar Mendes e Romeu Zema agora durante essa semana. Tem uma matéria na Folha de São Paulo dizendo que o Supremo está aí na mira de candidatos, está aí na mira de parlamentares, mas que qual deve ser a reação do Supremo Tribunal Federal, isso vem dividindo os ministros. Há uma ala de 5 ministros que acham que é preciso um enfrentamento mais incisivo, com posicionamentos públicos que traduzam aí a intransigência com ataques e que deixem claras as possíveis consequências. Essa ala é a ala do ministro Gilmar Mendes e que tem aí o apoio do ministro Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e o Dias Toffoli. Agora, uma outra ala, que já é a ala do presidente do Supremo, Edson Fachin, e que tem ali também o apoio da Carmen Lúcia, André Mendonça, Cássio Nunes e Luiz Fux, já é uma ala que prega já uma descrição maior, não se envolver, não alimentar e não se envolver em polêmicas trazidas aí pelos pré-candidatos. Num cenário como esse, na sua opinião, Bruno, qual que seria a melhor defesa para o Supremo? Olha, aí realmente eu estou com o Fachin e com os outros ministros. Eu acho que o que está acontecendo no STF, quer dizer, tem muitas coisas acontecendo, né? Escândalo de corrupção, escândalo midiático, respostas truncadas de ministros, entrevistas, tem um monte de coisa. Mas uma das coisas é quando você politiza uma instituição e transforma ela em só isso, né? Ou não que o STF não tem um caráter político, sempre teve e sempre vai ter, mas quando você entra nessa coisa da política do dia a dia, né? Assim, vamos brigar com o candidato, vamos responder a alguém da extrema-direita, vamos responder a alguém da esquerda, vamos estar preocupado com o que o relatório da CPI fala da gente, não pode difamar, tal. Aí você transforma todo o conflito em conflito político. E aí a lógica da política é outra, que não é a lógica do judiciário. A lógica da política tem outra moral, tem outra norma de funcionamento, tem outro ritmo de funcionamento. E os ministros não vão dar conta de seguir essa lógica da vida política do dia a dia de quem está fazendo política na Câmara, no Senado, em partido político. Então, me parece muito preocupante você ter uma parte do STF que acha que o STF deve ficar enfrentando o político toda hora. Eu acho que o caminho da discrição é o caminho mais razoável. A gente está de volta com você que nos acompanha também pela TV a cabo. A gente estava conversando um pouco sobre a divisão que existe hoje no Supremo Tribunal Federal entre ministros que defendem uma resposta mais veemente aos ataques que o Supremo tem sofrido e uma outra ala de ministros que defende mais discrição, mais comedimento, não se envolver tanto em polêmicas. E ainda falando no Supremo Tribunal Federal, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele oficializou o início do cumprimento da pena dos 5 condenados do núcleo de gerenciamento de ações da trama golpista. O grupo inclui membros do governo Jair Bolsonaro que tinham cargos estratégicos e réus que já estavam em prisões preventivas. Nesse grupo estão o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, que foi condenado a 24 anos de prisão, Felipe Martins, ex-assessor internacional da presidência, Marcelo Costa Câmara, ex-assessor da presidência, Marília Ferreira, ex-integrante do Ministério da Justiça e Mário Fernandes, ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência. Fernandes é general da reserva e o Marcelo Câmara é coronel da reserva. É nesse núcleo que o Supremo julgou aquelas blitz da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições de 2022, né? Que foram caracterizadas ali como uma forma de tentar evitar que eleitores de Lula chegassem às urnas. Enfim, esse grupo todo foi condenado, as penas saíram e agora o Alexandre de Moraes determinou
o cumprimento das penas desse grupo. E assim vai se acabando, né, professor Paulo, toda essa questão do julgamento aí do 8 de janeiro, né, com as penas sendo cumpridas, com o Supremo encerrando esse capítulo. O que não está encerrado, por exemplo, é que lá no Congresso tem votação de dosimetria. Essas penas podem ser reduzidas, muita gente pode ser colocada em liberdade. O presidente Lula vetou a dosimetria, esse veto está para ser analisado lá no Congresso, Paulo. Pois é, né? Para lá de complicada essa questão da dosimetria, né? É uma interferência. De um lado, nós temos um judiciário, né? Que eu concordo com o Bruno no que diz respeito, né? À discrição, um menor envolvimento público, principalmente com questões pessoalizadas, né? Que eu acho que é o mais preocupante, quando quando ministros vão responder individualmente na opinião pública, algumas acusações, alguns atritos, acho isso muito complicado. Por outro lado, também é muito complicado esse tipo de acordo de influência em um processo que foi totalmente transparente, né? Um processo que respeitou todos os trâmites e que levou pessoas envolvidas, algumas delas inclusive confessas, né, a serem condenadas por esse processo. É uma péssima mensagem, né, sobre a qualidade da nossa democracia, sobre o respeito, inclusive, à divisão dos poderes. Isso é muito preocupante. E, inclusive, né, com algumas desses políticos que articulam a dosimetria, utilizando isso para voltar a ter alguma relevância política no cenário nacional, principalmente se colocando como uma pretensa terceira via, alguém apaziguador, né, quando está se tentando apaziguar entre questões antidemocráticas com democráticas.